Olá, pessoal. Sou o professor Ronaldo Duarte. Estou responsável pela disciplina de Políticas Públicas do curso de Gestão em Saúde e o objetivo desse vídeo de hoje é da gente fazer uma síntese, da unidade 2 para, de algum modo, a gente colaborar, com um pouco mais aí do aprendizado de vocês. Como nós vimos na unidade 1, entre outros assuntos, talvez o principal é que a gente viu que o ciclo da política ele a divide, em algumas etapas principais, que são a formação da agenda política, a formulação da política, a implementação da política e a avaliação da política. E na unidade 2, que a gente já vai ver a partir de agora, a gente vai estudar dois assuntos principais. Um deles é o detalhamento das etapas do ciclo da política apresentados lá na unidade 1. E além deste assunto, a gente vai ver também algumas regularidades, muito comuns, muito características da política pública no Brasil. A primeira fase do ciclo da política é a formação da agenda. Nós vimos na etapa anterior que a política pública é o Estado trabalhando para resolver um problema da sociedade civil. E vimos também que o Estado não vai fazer uma política pública para responder a uma demanda social se ele não for provocado para isso. Daí que a participação social, a participação popular é fundamental. No caso da agenda, a gente sabe que os problemas vivenciados pela sociedade civil são inúmeros. E a capacidade do Estado, a capacidade dos governos em responder a esses problemas, através de políticas públicas, é bastante limitado. Se há uma desproporcionalidade entre a quantidade de problemas apresentados pela sociedade civil e uma limitação na capacidade do Estado em responder a esses problemas por meio de políticas públicas, o que determina a entrada de um problema para a agenda governamental? Ou seja, a partir de quais critérios o Estado vai estabelecer as prioridades dele para colocar os problemas na agenda? A professora Maria das Graças Rua, autora da apostila que orienta o nosso estudo, ela vai dizer que a agenda ela é fortemente afetada, por um lado, pelos atores políticos e, por outro lado, pelos processos de evidenciação dos temas. No vídeo de hoje, a gente vai destacar os atores políticos. Na unidade 1, a gente falou genericamente que os atores sociais, os atores políticos que compõem a sociedade civil, que compõem o Estado, são extremamente variados e diversificados. Além disso, esses atores, sejam eles individuais ou coletivos, eles apresentam uma série de demandas e uma série de interesses que os atores vão trabalhar de modo a atender essas demandas e defender esses interesses de acordo com o que melhor lhes convir. Mas quem são esses atores? Quem são essas pessoas? E a professora Maria das Graças Rua, ela vai dizer que eles se dividem em duas grandes tipologias. Uma delas é em relação à posição institucional que os atores ocupam. A outra é em relação ao grau de visibilidade pública que esses atores possuem. Em relação à tipologia que diz respeito à posição institucional que o ator ocupa, a autora vai subdividir essa tipologia em dois grupos: os atores governamentais e os atores não governamentais. Os atores governamentais, ela vai dar como exemplo o presidente da República, os deputados federais, os deputados estaduais, enfim, os políticos eleitos de um modo geral, sejam eles prefeitos, vereadores, governadores, além deles, os funcionários públicos concursados, os funcionários públicos contratados, dentre outros. Em relação aos atores não governamentais, ela vai dar como exemplo os sindicatos, os movimentos sociais, os conselhos de categoria profissional,
né, além de outros. No que diz respeito a outra tipologia, que vai dizer sobre o grau de visibilidade pública que o ator, né, possui, a autora também vai fazer uma subdivisão em dois grupos, sendo eles atores visíveis e atores invisíveis. Em relação aos atores visíveis, a autora vai destacar que são aqueles que recebem uma maior atenção da imprensa e do público de modo geral. Aí ela vai dar como exemplo o presidente da República, os governadores, os prefeitos, os deputados federais eleitos, principalmente aqueles que são líderes, né, dos partidos, que vão ganhar mais visibilidade, às vezes na hora de dar entrevistas para a imprensa, enfim. Além desses, né, tem também alguns movimentos sociais de maior destaque que geralmente ganham maior espaço na mídia, de um modo geral. Alguma entidade, né, da sociedade civil, alguma organização da sociedade civil que também tem algum destaque, né, em algum grau, né, e aparece mais na mídia. Enfim, além dela falar de alguns outros. E além desses, né, ela fala também dos atores invisíveis. Os atores invisíveis poderão ser também alguns políticos eleitos, mas de não tão grande expressão, né, do ponto de vista midiático, né, em relação aos visíveis. Ela vai falar, por exemplo, de alguns movimentos sociais que também são importantes, né, para o papel que eles cumprem na sociedade, mas que não têm tanta visibilidade assim, além de ela citar alguns outros. É importante a gente destacar que, independentemente do ator político apresentado, seja ele governamental, não governamental, visível ou invisível, a capacidade de ação e a configuração que ele vai assumir vai depender, né, e vai estar intimamente ligada ao contexto social, econômico, político em que ele estiver vivenciando. Além disso, também o que vai influenciar bastante na configuração e na capacidade de ação dele é a arena política em que ele estiver inserido. A professora Maria das Graças Rua, ela dá alguns exemplos na apostila disso, né? Aí ela cita os evangélicos que, se até os anos 80 eles eram um grupo politicamente inexpressivo, hoje a situação é bastante diferente. Os evangélicos estão extremamente bem representados, né, em toda a estrutura da política brasileira, né, e, por exemplo, o Congresso Nacional. A gente tem a bancada evangélica, né, que é uma quantidade bastante expressiva, né, de deputados evangélicos que vão atender às demandas e defender os interesses, né, de acordo com aquilo que eles acreditam. Um outro exemplo também bastante interessante, mais vinculado à política de saúde, e aqui eu estou dando uma dica interessante para ajudar vocês a resolverem uma das questões lá da atividade avaliativa 2, nos anos 80, um ator não governamental que vai ter uma capacidade muito grande de influenciar a agenda governamental da época é o movimento da reforma sanitária, né? Esse movimento ele tinha como bandeira uma saúde pública, né, com um conceito bastante abrangente, numa perspectiva bastante democrática, né, de direito de todos, de dever do Estado, né, de direito universal, e numa perspectiva de um sistema único, né, de norte a sul no Brasil. Era isso que ele acreditava, e através da militância dele, né, do movimento sanitário, ele vai conseguir interferir, né, na agenda governamental da época e pautar esse tipo de saúde pública, né, de modo que mais tarde, né, isso vai se transformar na política pública de saúde, na materialização, né, do Sistema Único de Saúde, que nós temos, inclusive, até hoje. A segunda fase do ciclo da política é a formulação da política. É nessa fase que, como o próprio nome diz, a política vai ser formulada. Ou seja, é nela em que serão elaborados os objetivos daquela política, serão definidas as metas que se pretende atingir com aquela política, qual é o público-alvo que se pretende atingir, quais são os recursos, né, de RH, recursos financeiros, recursos materiais
que precisarão ser mobilizados para a constituição daquela política, quais são as instituições envolvidas, qual é a abrangência, né, das ações daquela política, se vai ser só numa região do país, se vai ser só em algumas determinadas cidades, se vai ser no país inteiro, enfim. Tal qual a fase anterior, essa fase da formulação, ela vai ser também resultado de uma série de embates e de provocações e de negociações entre os vários atores envolvidos, né, cada um defendendo o seu interesse, né, que melhor lhe convém. A respeito dessa fase, né, a professora Maria das Graças Rua, ela vai dizer o seguinte: a formulação das alternativas é um dos mais importantes momentos do processo decisório, porque é quando se evidenciam os vários issues e é quando se colocam claramente as preferências dos atores, e é quando estes manifestam os seus interesses. E é então que os diversos atores entram em confronto e ou constroem suas alianças, visando decisões favoráveis às suas preferências. Para isso, cada um deles procurará mobilizar seus recursos de poder e pressionar os tomadores de decisão. Esse é um trecho aqui da página 84 da apostila, e eu quis fazer a leitura dele, né, para a gente só reforçar essa ideia, né, da interferência dos atores também na fase da formulação. Tá? Finalmente, assim, para destacar aqui em relação à fase da formulação, a ideia de que não é porque uma política foi formulada que a gente tem garantias de que ela vai ser materializada, né, no dia a dia dos cidadãos. Né? Na verdade, inicia-se, após a formulação, uma nova etapa do ciclo da política, que é a fase da implementação, né, que é a fase que a gente vai comentar a partir de agora. A terceira fase do ciclo da política é a fase da implementação. É nesta fase em que a política vai sair do papel, né, e se materializar, né, no dia a dia de nós, cidadãos. Né? Ou seja, é nessa fase da implementação em que vão ser colocados em práticas as ações, os serviços, os programas, os projetos, com vistas a atingir tanto os objetivos quanto as metas, enfim, tudo o que foi planejado na fase anterior lá da formulação. Tal qual as fases anteriores, a fase da implementação, ela também vai sofrer uma interferência muito grande dos atores políticos envolvidos no processo. E não só dos atores políticos, mas do contexto social, econômico, político e até do momento histórico, né, que a gente estiver vivenciando no momento em que a política estiver sendo implementada. Então, no caso, por exemplo, das políticas que são pensadas na lógica da regionalização, como, por exemplo, é o caso da saúde, a gente vai ver que o contexto geográfico, local, regional vai ter uma interferência muito grande e vai ser determinante para o padrão de implementação, né, daquela política. No caso de Minas Gerais, a gente tem Belo Horizonte com um município, né, com mais de 2 milhões de habitantes, mas você tem aí a grande maioria dos municípios mineiros, né, com um padrão aí classificados aí como pequeno porte, que vai ter aí 5 mil, 10 mil, 15 mil habitantes. E é claro que a capacidade de resposta, né, do município que, por exemplo, tenha 5 mil habitantes é muito diferente de uma capacidade de resposta de um município de 200 mil habitantes ou de uma capital como é Belo Horizonte. Então, não é incomum, por exemplo, nos municípios, né, muito pequenos, você não ter uma equipe técnica, né, que dê suporte ao gestor ali da política pública que está sendo implementada, como é o caso da saúde, né, que é o exemplo que a gente está dando aqui. Então, você vai ter aí falta de um RH, né, especializado, às vezes, para ajudar o gestor a criar e elaborar um plano municipal de saúde, por exemplo, que a gente sabe que é um instrumento de gestão importante, né, para execução na política no nível local.
Você vai ter, por exemplo, às vezes as instâncias de controle social de forma muito fragilizada, às vezes só para forma, é só para constar, né, para constar e obedecer uma exigência, né, legal. A gente vai, às vezes vai ter um corpo de RH, é, a maioria sendo contratado, ao invés de ser concursado, isso vai fazer uma diferença muito grande, porque vai gerar uma rotatividade, né, grande ali nos funcionários públicos do local. E isso interfere na implementação. Enfim, você vai ter uma série de questões, né, que são características do nível local, e eu imagino que muitos de vocês, né, devem vivenciar isso, né, no cotidiano de trabalho, é, que vão interferir, né, nessa política, na implementação da política, por exemplo, de saúde. É por causa dessa quantidade imensa de conflitos e dessa situação de instabilidade em que vai se dar a implementação da política, é que vários autores, né, especializados na área da análise de política vão dizer, vão afirmar que não é incomum haver um descompasso entre aquilo que se traçou como meta, aquilo que se traçou como objetivo lá na fase da formulação, né, e aquilo que se conseguiu colocar em prática lá na fase da implementação. É, a, e a professora Marta Rett, né, autora até de um dos textos que eu deixei disponibilizado para vocês, ela vai dizer que assim, é muito importante que a gente considere esse contexto, né, contingencial, instável, permeado de conflitos e até de uma situação de inesperada, muitas vezes, né, é muito importante que a gente considere toda essa situação na hora que a gente for fazer a avaliação da política. A avaliação da política é a nossa próxima fase, né, que a gente vai falar, mas a avaliação da política, assim, de um modo geral, se você for fazer uma avaliação da política só pegando aquilo que foi traçado lá como meta e como objetivo e verificar lá na prática se aquilo foi implementado, se foi alcançado ou não, né, sem considerar esse caráter, né, com todas as características que a gente já falou da fase da implementação, você acaba fazendo uma avaliação de política que a autora vai chamar de ingênua, né, porque é, é, é necessário que se considere todos esses elementos, né, presentes na fase da implementação. A quarta e última fase do ciclo da política é a avaliação. A avaliação, embora ela tenha sido colocada como a última das fases do ciclo da política, tem sido uma tendência dos estudos sobre a análise de política, né, a recomendação e a utilização da avaliação como um instrumento que permeia e é para ser aplicado em todo o processo, né, do ciclo da política pública. Ou seja, tem se recomendado que a avaliação ela seja aplicada lá desde a formação da agenda governamental, passando pela formulação da política e atingindo a fase da implementação. A ideia é que a avaliação ela tenha elementos e ela é necessária para se aprimorar, né, todo o processo de constituição, elaboração e execução e implementação da política pública. A autora, né, a professora Maria das Graças Rua, ela vem definir a avaliação, né, do seguinte modo: é o exame sistemático de quaisquer intervenções planejadas na realidade, baseado em critérios explícitos e mediante procedimentos reconhecidos de coleta e análise de informações sobre seu conteúdo, sua estrutura, seu processo, seus resultados, sua qualidade e ou impactos. Esse é um fragmento de texto que eu tirei lá da página 103 da apostila. Essa definição de avaliação, ela é importante para a gente pensar, em especial, dois elementos que ela destaca, né, que é, a ideia de que a avaliação é um procedimento formal, né, e um outro é de que a avaliação é um procedimento
né, que perpassa todo o ciclo da política. Em relação à formalidade da avaliação, a autora coloca, né, na definição dela de que a avaliação é um processo sistemático, né, com procedimentos específicos, com critérios bastante definidos, né, e em relação à ideia de que a avaliação ela perpassa todo o ciclo da política, também fica claro na definição de que as informações que são analisadas, né, na perspectiva da avaliação, elas são oriundas, né, do conteúdo da política, né, do processo de constituição da política, dos resultados da política, dos impactos da política, né, ou seja, de todo o ciclo da política. É muito importante a gente deixar destacado aqui que, segundo a autora, a finalidade da avaliação não é classificar uma política pública como boa ou ruim, exitosa ou fracassada. A ideia da avaliação trazer um processo, colaborar num processo de aprendizado a respeito daquela política pública que está sendo avaliada, né? E a partir desse aprendizado, você conseguir colaborar no amadurecimento da gestão da política pública e, a partir disso, né, o gestor tomar as melhores decisões possíveis em relação àquela política. Por isso que é interessante quando a professora Marta Rett, né, fala lá, né, na hora de a gente avaliar uma política, a gente tem que considerar o processo de implementação dela, com todos aqueles percalços que são típicos do processo de implementação, que a gente já falou, é que muitas vezes você vai fazer uma avaliação, né, de uma política, chegar a um determinado resultado, a algumas conclusões, mas que não tem a ver exatamente com o fato de que a política funciona ou não funciona, ela é boa ou ela é ruim, como a professora, né, Maria das Graças fala. Mas o fato de que a avaliação ela pode te permitir verificar que você tem problemas não na constituição da política propriamente dita, mas, por exemplo, você vai ter problemas na implementação dela. Em relação aos tipos de avaliação, a gente viu aí na apostila, né, que eles são muitos. E a autora ela vai classificar os tipos de avaliação em dois blocos. Um vai ser em relação ao momento do ciclo da política ao qual a avaliação vai remeter, e um outro bloco é em relação à equipe que vai estar promovendo a avaliação da política pública. Então, a gente tem as avaliações ex ante, ex post, participativa, interna, externa, enfim, são vários, né, os tipos de avaliação. Acho que eu não vou detalhar eles aqui, eu acho que não é o caso. E a gente só tem que realmente ter em mente a ideia, né, em que, independente do modelo de avaliação, é muito importante que a gente compreenda que a avaliação ela é um importante instrumento de gestão, né, que, para além como já foi dito, de definir se a política é boa ou ruim, se ela tem êxito ou se ela não tem êxito, a ideia da avaliação é promover um aprendizado sobre aquela política pública, independente, né, da fase do ciclo da política que a avaliação incide, ou independente da equipe que a realiza, né, mas a ideia é da gente aprender sobre a política pública, compreender as fragilidades dela, né, para a gente tomar decisões de ou interromper a política pública, ou trabalhar para a continuidade dela, enfim, corrigir algum desvio, corrigir algum erro, né, fazer algum ajuste necessário, né, para um melhor funcionamento possível da política pública. Lembrando que se a política pública ela é, né, um trabalho do Estado para responder a um problema, né, para resolver um problema apresentado pela sociedade civil, né, a fazer ajustes, né, através do processo avaliativo de uma política pública é extremamente importante, né, para que a resposta, né, dada pelo Estado seja a melhor possível.
concluindo então essa parte agora, né, das fases do ciclo da política, né, e eu quero só deixar aqui como um destaque final de que o ciclo da política ele é fundamental, ele é muito importante para a gente compreender e estudar a política pública, né, mas que o fato de que ele dividir a política pública em fases é só por uma questão mesmo pedagógica, né, para a gente estudar a política pública, mas lembrando que essas fases da política, elas não são rígidas e não são isoladas e estanques, né? Essas fases, elas se interpenetram, elas são interdependentes, né? E elas devem ser pensadas no conjunto. Dando sequência, então, à proposta que eu fiz lá no início do vídeo, que é de apresentar os dois assuntos principais, né, presentes lá na unidade 2 da apostila, eu falo agora sobre a questão das regularidades presentes nas políticas públicas brasileiras. E a professora Maria das Graças Rua, ela vai chamar a atenção para o fato de que os estudos sobre a análise de política no Brasil, eles têm apresentado um conjunto de características, um conjunto de elementos que são recorrentes, né, nos resultados desses estudos. E aí é o que ela vai chamar de regularidade, né, da política, nas políticas públicas brasileiras. Ela vai destacar 6 regularidades, né, que são a fragmentação das políticas públicas, a competição interburocrática, a descontinuidade administrativa, as decisões e ações pensadas a partir da oferta e não das demandas, a separação entre a formulação e a fase da implementação, a hegemonia do economicismo, né, que é uma desarticulação entre a política econômica e a política social. Eu vou comentar algumas, né, porque o texto é muito claro, ela vai especificar e explicar cada uma delas, inclusive com alguns exemplos, tá? E o primeiro deles que eu vou falar é sobre a questão da fragmentação. A fragmentação, né, na política pública brasileira diz respeito muito à ideia de que o formulador de política, né, o poder público, os governantes, eles têm formulado políticas públicas de forma a, muitas vezes, a desconsiderar a perspectiva intersetorial que é muito comum e é muito necessária, né, na política pública. E aí, por exemplo, a gente sabe que a questão de segurança pública não é só uma questão de criminalidade apenas, né? Por trás dela tem muitas coisas, né, a ver com questões de saúde mental, questões de educação, questões de assistência social, às vezes questões até vinculadas, né, em algum aspecto à questão da previdência social, enfim. Mas, de um modo geral, as políticas de segurança pública, elas têm se voltado quase que exclusivamente pelo caráter repressor, né? De modo a desconsiderar todos esses outros aspectos, né, que em algum grau afetam a questão, né, da segurança pública no Brasil, né? Isso, por exemplo, seria um caso, né, de fragmentação. Uma segunda regularidade presente na política pública brasileira é a descontinuidade administrativa. E essa descontinuidade administrativa, ela vai gerar, né, numa interrupção da política pública ou numa suspensão da política pública, ou às vezes o fato de colocar, né, a política pública num segundo ou terceiro plano de importância ali na gestão, né, de quem está fazendo aquele momento, de modo que as coisas elas sejam deixadas de lado, deixadas de serem levadas a cabo, de serem implementadas, né, do jeito que foi programado lá na fase da formulação da política. E de um modo geral, se a gente pensar, por exemplo, nos secretários, né, municipais ou estaduais, ou mesmo os ministros, né, do nível federal, né, que seja da educação, da saúde, da assistência social, né, essas pessoas elas vêm ocupar alguns cargos que são chamados cargos de confiança. E esses cargos de confiança, em função deles serem atribuídos a algumas pessoas
pelo fato delas serem pessoas conhecidas, né, do prefeito, ou do governador, ou do presidente, elas vêm não necessariamente desenvolver um trabalho baseado numa técnica, né, num conhecimento específico sobre aquela política que ela está gerindo. Né? Muitas vezes, o gestor, né, o secretário municipal, o secretário do Estado ou os ministros vão fazer a gestão da política de acordo com critérios muito pessoais, muito subjetivos, de acordo com interesses ou deles próprios ou de alguns grupos, né, que eles representam. E isso muitas vezes gera, às vezes até na interrupção abrupta, né, de alguma política ou numa desqualificação daquela política, enfim, né? É claro que, assim, em relação à questão dos cargos de confiança, eu não sou contra o cargo de confiança, né? Se eu tivesse uma empresa, eu colocaria, né, alguém para fazer à frente ali né, do comando da empresa, uma pessoa da minha confiança. Mas, ora, a pessoa tem que ser da minha confiança, tudo bem isso, né? Mas ela tem que ter uma competência técnica para fazer aquilo. Então, tudo bem que eu contrate um secretário municipal de assistência social e ele é uma pessoa da minha confiança. Tudo bem eu fazer isso, mas desde que aquela pessoa que eu estou contratando para ser o secretário municipal de assistência social, ela tem que ter uma competência técnica de gestão e ela tem que ter principalmente uma competência técnica, um conhecimento daquela política pública que ela está gerindo. Né? Caso contrário, né, a gente vai ter, né, bastante problemas. Uma outra regularidade que marca, né, a política pública brasileira é uma clara separação entre algumas fases do ciclo da política. Né? Por exemplo, entre a fase da formulação e a fase da implementação. Então, muitas vezes a política pública ela é elaborada de forma assim, você tomar como fases completamente independentes, né? A fase, por exemplo, da formulação e a fase da implementação. E como a gente viu, né, na etapa anterior aqui do vídeo, essas fases elas têm que ser pensadas, né, de forma a elas se interconectarem e elas se, né, influenciarem mutuamente. Né? Caso contrário, a gente também vai ter, né, bastante problema. É, no entanto, assim, essa separação do ciclo da política, né, das etapas dele, né, de forma muito assim, linear, muito etapista, né, de forma como se elas fossem muito independentes e não se influenciassem, é muito comum, né, tem sido, infelizmente, uma característica da política pública, né, no Brasil. Uma outra regularidade, né, presente na política pública brasileira é a hegemonia do economicismo, né, que vai gerar um descompasso e uma desarticulação entre a política econômica e a política social. Nesse caso, a política de saúde, por exemplo, ela é vista muito mais pelos nossos governantes como um gasto do que como um investimento, né? É como se fosse assim, é, promover saúde pública, ou às vezes até a educação mesmo, ou a assistência social, elas são políticas vistas, né, como gasto, né, e não como um investimento, né, que vai favorecer, que vai melhorar a qualidade de vida da sociedade. Em tempos agora, né, de Covid-19, a gente vê, né, com muita clareza isso, né? É posto quase que como se fosse duas coisas antagônicas, né, que estão disputando, né, a questão da saúde e a questão da economia, né? Se as agências, né, nacionais e internacionais de saúde pública, né, preconizam, por exemplo, o isolamento social como uma forma de prevenção, né, e de contenção da expansão do vírus, né, você tem, a gente tem sofrido uma pressão, né, muito grande, inclusive por parte dos nossos políticos, dos nossos governantes, né, para abreviar a questão do distanciamento, do isolamento social, em função de uma recuperação da economia ou em função de a economia não ter um certo prejuízo, enfim. E aí se acaba
conduzindo a política, por exemplo, de saúde, né, por um caminho que é, é mais ditado pela economia do que pela saúde propriamente dita. Bom, a gente chega agora no final do vídeo e eu quero lembrar que aqui foi só uma exposição do conteúdo da unidade 2. Então, eu destaco, né, e recomendo, né, que vocês façam, né, a leitura do texto, com afinco, com atenção, com autonomia, façam as discussões lá no fórum de debate. Né? Essa semana eu vou procurar, né, também estar presente, né, no fórum em alguns momentos, então quem sabe a gente vai ter até a oportunidade de conversar, né, mais diretamente sobre todas essas questões que eu apontei aqui no vídeo. Né? Então, um grande abraço e muito obrigado.